Nem todo empregado que tem carteira assinada sabe, mas ele tem direito a faltar ao trabalho em algumas ocasiões, sem desconto no salário ou colocar o emprego em risco. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, prevê algumas situações em que isso é possível. A gente fala agora sobre essas situações na reportagem. São 12 situações previstas na CLT em que o empregado pode faltar ao trabalho sem o desconto do dia perdido, sem receber advertência ou correr o risco de ser demitido por justa causa. Mas vale lembrar que todas elas exigem comprovação. No caso da morte de pais, filhos ou cônjuge, o trabalhador pode se ausentar por até 2 dias consecutivos. Recém-casados podem tirar folga de até 3 dias. E no nascimento ou adoção de filho, no caso de homens, a ausência ao trabalho pode ser de até 5 dias. Trabalhadores que vão prestar vestibular podem ser liberados nos dias de prova. E uma vez por ano, o empregado pode ser dispensado para doar sangue. No caso da necessidade de tirar o título de eleitor ou fazer o alistamento militar obrigatório, ele pode se ausentar por até 2 dias. Vitória, este ano, precisou de folgas no trabalho para uma situação inusitada. Ela foi convocada pela Justiça para participar como jurada do Tribunal do Júri. Foram 11 dias de ausência porque, nesses casos, as faltas podem ser pelo tempo necessário para o julgamento. No mesmo dia que eu recebi o mandato de convocação, eu já levei para a diretora lá do curso de inglês onde eu trabalho, né? Aí eu expliquei para ela tem um irmão que é advogado, que auxilia a gente, expliquei para ela tudo e ressaltei principalmente a parte se eu não for, tem a multa, né? Acho que são de 1 até 13 salários mínimos por cada dia que você falta, né? Se você não se apresenta lá no tribunal. E falei para ela também que era obrigatório, que pelo menos o primeiro dia eu teria que estar lá com uma justificativa a fim de não ir nos outros dias, né? Em questões de saúde, é possível acompanhar esposo ou companheira gestante em consultas ou exames por até 6 vezes. Já no caso dos filhos, pai ou mãe podem levar crianças de até 6 anos ao médico uma vez ao ano. Para fazer exames preventivos de câncer, o trabalhador pode faltar anualmente por até 3 dias. Já quando o empregado é representante sindical, a ausência é possível pelo tempo necessário para a participação de reuniões oficiais. E sobre esse assunto, a repórter Fernanda Porto conversou com a advogada especialista em direito trabalhista, Maiara Santana. Vamos acompanhar a entrevista. Para a gente saber um pouco mais sobre os direitos, tanto dos trabalhadores quanto das empresas, eu converso agora com a advogada doutora Maiara Santana. Obrigada, doutora Maiara, por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Para a gente começar a nossa entrevista, fala um pouquinho para a gente sobre essas faltas justificadas. Como o trabalhador deve fazer para comprovar? Sim, com certeza, as faltas justificadas, elas devem ser comprovadas pelo empregado, tá? Normalmente com um atestado médico, se for em decorrência de alguma questão de saúde, ou em caso de falecimento de algum familiar, em caso de casamento, sempre tem que ter um comprovante, e o empregado, ele deve enviar isso diretamente para o RH da empresa e também para o seu gestor imediato. E é importante o trabalhador guardar todos esses documentos para comprovar aí caso ocorra qualquer problema, por exemplo, guardar todos os atestados médicos ou alguma justificativa por falta em relação ao falecimento de algum parente próximo? Sim, é muito importante que o empregado ele tenha esse controle, porque pode acontecer algum equívoco, algum erro, de eventualmente ele ser descontado de uma falta, de uma ausência, que na verdade ele justificou. Então, se ele tiver essa comprovação, ele vai poder depois entrar em contato com a empresa, com o RH, enfim, para dizer que na verdade ele justificou a falta e que não deve haver nenhum desconto. E como funciona o pagamento desse dia da falta justificada? Por exemplo, o trabalhador tem direito ali ao dia trabalhado e também benefícios, como vale transporte, vale alimentação? Quando a gente diz que existe uma falta que é justificada, o correto é dizer que não há desconto salarial, ou seja, o empregado ele recebe tudo aquilo que ele teria direito se ele tivesse de fato laborando, tá? É óbvio que isso depende da quantidade de faltas.
A questão do vale-transporte ou do refeição, por exemplo, se o empregado estiver afastado por 15 dias, no máximo, ou 7 dias, isso pode ser ajustado com o empregador através de uma negociação, porque ele, de fato, não está gozando desses benefícios, já que ele não compareceu à empresa. E, doutora, por ano, há um limite de faltas justificadas? Na verdade, não existe um limite, tá, de faltas justificadas anualmente, até porque normalmente elas decorrem de fatos que não estão sob o controle do empregado. Por exemplo, em caso de doença mesmo, de algum afastamento em razão de acidente, ou em caso de casamento, falecimento do cônjuge, de pai, filho, ele não tem como prever isso. Então, não existe um limite legal, entendeu? Vamos imaginar a seguinte situação: o trabalhador ali cumpriu todas as regras, faltou, mas todas as faltas são justificadas, apresentou os comprovantes, os atestados para a empresa, mas mesmo assim o direito dele receber não foi respeitado. O que ele deve fazer? Nesses casos, eu sempre recomendo que o empregado ele tente falar com a empresa, tanto com o RH ou com o gestor imediato, para entender se aconteceu algum equívoco e até mesmo negociar e dizer, olha, eu apresentei esse comprovante, então não tem por que haver esse desconto. Caso o empregado de fato tenha razão e não seja resolvido depois dele falar com a empresa, ele pode procurar, por exemplo, o sindicato da categoria para ter algum tipo de informação ou assessoria e também um advogado particular para ver se seria o caso de alguma ação trabalhista ou algum outro tipo de ação que ele possa, enfim, não ser prejudicado em razão disso. E no caso do trabalhador faltar sem ter justificativa, o que a empresa pode fazer nessa situação? O que ela pode aplicar de sanção nesses casos? Nesses casos, além do desconto salarial, ele pode, se as faltas superarem o limite de seis dias, ele pode ter reduzido o tempo de férias dele. Tá? Além disso, ele pode receber advertência, tanto verbal quanto escrita, e ele também pode ser demitido por justa causa, por negligência, se o número de faltas for muito alto, e inclusive por abandono de emprego, caso essas ausências se deem por um período de 30 ou mais dias. Então, pela nossa conversa aqui, pela nossa entrevista, a dica principal é que o trabalhador e também as empresas sempre fiquem atentos a essas regras aí para evitar qualquer tipo de problema, não é isso, doutora? É importante tanto o empregado ter ciência dos seus direitos, quanto o empregador ser correto também, avaliar todos os casos de doença, de afastamento, etc., com cautela, sem realizar descontos desnecessários no salário do empregado, né? Ok, eu conversei aqui agora com a advogada, a doutora Maiara Santana, ela que é especialista em direito trabalhista. Obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça, doutora Maiara. Nada, imagina, eu que agradeço.